Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Bom dia, transformadores. Jesus conta 2 parábolas bem pequenas. Uma fala de uma semente de mostarda, a outra de um pouco de fermento misturado na massa. E as 2 apontam para o mesmo lugar. Deus gosta de começar pequeno. E isso contraria o nosso jeito de pensar. A gente gosta do que aparece, do que dá resultado rápido. Deus quase sempre começa de um jeito discreto. Olhe para a própria igreja. Jesus não reuniu os homens mais poderosos de Israel. Chamou pescadores, um cobrador de impostos, gente simples. Aos olhos de qualquer pessoa, aquilo parecia pouco. Mas aquela pequena semente atravessou os séculos e chegou até nós. É exatamente essa a imagem da mostarda. Ela é pequena, quase passa desapercebida, mas cresce até se tornar uma árvore onde os pássaros encontram abrigo. E aqui Jesus retomou a imagem conhecida dos profetas. No Antigo Testamento, as grandes árvores representavam grandes reinos. Agora ele mostra que o verdadeiro reino não cresce pela força nem pelo poder, cresce pela graça. E seus ramos se abrem para acolher todos os povos. E esse evangelho não fala apenas da igreja, fala de mim e de você. Porque nós também temos dificuldade de confiar nas pequenas sementes que Deus planta. Nós queremos mudanças rápidas, queremos resolver tudo de uma vez. Mas Deus costuma trabalhar por dentro. É uma oração feita com sinceridade, pecado confessado, um perdão oferecido, um gesto de caridade. É pequeno aos nossos olhos, mas é assim que o reino começa a crescer. E depois Jesus fala do fermento. E é curioso porque em muitos textos da Bíblia o fermento simboliza o mal. Aqui acontece o contrário. Ele representa a graça. Ninguém vê o fermento agindo. Ele não faz barulho, mas aos poucos transforma toda a massa. Assim também é Deus. Enquanto tanta coisa chama nossa atenção por alguns instantes, a graça trabalha em silêncio. Vai mudando o coração e, sem perceber, muda também a vida. Por isso, existe um perigo que esse evangelho denuncia: o de desprezar os pequenos começos. Há quem abandona a oração porque ainda não sente nada. Há quem desista da confissão porque continua lutando com os mesmos pecados. Há quem deixa de fazer o bem porque os frutos demoram. Mas uma semente não vira árvore no dia que foi plantada. O fermento não faz a massa crescer no instante que é colocado. A vida espiritual também tem seu tempo. Deus trabalha mesmo quando nós não percebemos. E tem uma frase, uma pergunta para vocês que ficou comigo durante a reflexão. O que Deus já plantou em mim que eu estou quase desistindo porque ainda parece pequeno? Quem sabe a graça que você tanto espera já está crescendo. Ainda ninguém percebeu, mas Deus percebe e continua trabalhando. Isso basta. Paz e bem.